Muito bem, voltando aí com a nossa série de vídeos, Marxismo, a heresia do nosso tempo. Se você acompanhou os últimos vídeos, eu estou falando a respeito do marxismo e por que eu chamo ele de uma heresia. Quero mostrar o perigo que o marxismo tem dentro do contexto religioso. Por quê? Porque a religião é uma coisa que nós vivemos. A religião ela é parte das pessoas. Eu sou religioso, tudo que eu faço por conta da minha religião. E o marxismo é uma religião política. É política, mas também é religião. Por quê? Porque esse modo de pensar, essa proposta política do marxismo, passa pela religião, passa pela exclusão da religião, passa pela destruição da religião. Os propósitos do marxismo, do governo marxista, um dos propósitos é a destruição da religião, e uma necessidade para a instalação desse governo é a destruição da religião, conforme eu tenho falado nos últimos vídeos. Então, nesse vídeo aqui, quero começar a trazer coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas que acontecem no nosso cotidiano, para fazer com que as pessoas despertem, porque algumas pessoas pensam que eu sou político. Eu não sou político, eu sou religioso. Eu falo sobre política porque a política é inimiga, essa parte política é inimiga da minha religião. Eu falo de política não é porque eu gosto de falar de política, não é porque eu tenho interesses políticos, mas é porque esse ponto político muito me interessa, porque essas pessoas que estiverem no poder, esses marxistas, eles vão destruir, eles pretendem destruir a minha religião. Eles vêm fazendo isso há muitos anos já. Então, o que eu já mostrei aqui para vocês a respeito do marxismo? Primeiro ponto, ele não é só uma visão política, é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma visão de mundo. Então, eu sou religioso, eu sou cristão, eu vejo o mundo através do cristianismo. E o que é o marxismo? O marxismo também é uma cosmovisão. O marxista vê o mundo através da luta de classes, através dessa dialética. Segundo Marx, o mundo, a história, tudo acontece por causa de uma luta de classes. Pessoas lutam entre si. É a luta dos opressores contra os oprimidos. É materialismo puro, não tem religião. Então, ele pretende transformar o mundo em um mundo sem Deus. E aí, depois do Marx, a gente falou um pouco sobre o Antônio Gramsci. E ele vem depois do Marx, ele é marxista, mas ele faz algumas análises ali por que o marxismo não acontecia da forma que Marx tinha previsto, forma que Marx disse que aconteceria. E aí ele vai dizer que um dos problemas, um dos motivos pelos quais os planos do Marx não iam para frente é justamente a religião. Qual que era o maior inimigo do marxismo? É a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, ou seja, é toda a cultura ocidental. E algumas frases dele aí, uma delas é essa aí: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então, para o Gramsci, só é possível instalar o governo marxista quando for destruído essa raiz judaico-cristã, essa religião. Então, entenda bem, para o Marx, instala primeiro o regime comunista. Então, com o regime, acaba-se a religião. Para o Gramsci, só é possível instalar o regime depois que acabar a religião. Impede a instalação do regime, impede que as pessoas vejam o mundo do jeito que Marx vê, é justamente porque as pessoas não excluíram Deus ainda como Marx excluiu. Depois, então, do Gramsci, a gente falou sobre a escola de Frankfurt, não vem exatamente depois do Gramsci, eles vêm até um pouco antes, a união deles, mas eles chegam na mesma conclusão do Gramsci ali. Ele tem um compilado de ideias e eles entendem que um dos grandes problemas, o grande problema para a instalação do regime comunista é justamente a cultura ocidental. É a moral judaico-cristã, filosofia grega e o direito romano. E eles tomam para si, então, o dever, a missão de destruir essas bases do Ocidente.
Quero que você entenda o seguinte, a partir daí nós temos então a nova esquerda. Eles, por causa do nazismo, a escola de Frankfurt foi fundada ali na Alemanha, e por causa da perseguição nazista aos judeus, e eles eram todos judeus, eles vão para os Estados Unidos, que é uma terra livre. Veja bem, né? O comunismo aí diz que um dos problemas é o capitalismo, e eles fogem sempre para onde? Para o lado capitalista. O capitalismo vai trazer liberdade, o cristianismo vai trazer liberdade. E aí, lá eles conseguem, eles têm toda a liberdade para difundir as suas ideias monstruosas. E aí então começa a nova esquerda porque o termo esquerda vem lá da Revolução Francesa, e nesse momento eles não defendem exatamente as mesmas coisas. Na Revolução Francesa, a esquerda ela lutava contra o império lá na França, já aqui não é mais o império. Então aqui nos Estados Unidos eles param também de utilizar essa ideia de proletariado, porque o proletariado não vai se levantar contra os seus patrões. Não aconteceu e não vai acontecer. Eles começam a utilizar outros grupos, lembrando que sempre a ideia é vir a cultura cristã, criar um caos social, instalar governo marxista. Este é o plano dos comunistas, esse é o plano dos marxistas. Então, com esse plano em mente, a esquerda tomou as universidades, a escola, a classe artística, a mídia, e tomaram parte da igreja. Na década de 60, quando começa a acontecer essa entrada da esquerda nos meios de produção de conhecimento, produção de literatura, produção de ideias, né, quando eles vão fazer aquilo que Gramsci falou sobre não tomar quartéis, mas tomar as ideias, eles também entram nas igrejas. Aí, ali na década de 60, eles começam com a teologia da missão integral, que é uma teologia no meio evangélico, e eles começam também com a teologia da libertação, que é uma teologia de esquerda, ali meio católico. Então veja bem, a esquerda conseguiu implementar dentro da Igreja Católica um pensamento marxista. Lembrando que essas ideias são as ideias do Gramsci, que é as ideias da escola de Frankfurt, que é de tomar a ideia das pessoas, é o de destruir a cultura por dentro da cultura, é o de utilizar dos meios de produção de conhecimento agora para tomar a cabeça das pessoas, fazer aquilo que Gramsci chamou de hegemonia, que é mudar as consciências. Então, entra um grupo marxista dentro da Igreja Católica, fundando a teologia da libertação, e eles vêm trazendo essas ideias dentro da Igreja Católica desde a década de 60, e dentro da Igreja Evangélica também eles começam a teologia da missão integral, que é uma teologia de esquerda, é fazer teologia com um pensamento marxista. Eles vêm fazendo isso desde a década de 60. Ah, David, isso não é possível. Não é só possível, como está acontecendo há mais de 60 anos. Esse é o pastor Ariovaldo Ramos. Ele é um dos grandes nomes da atualidade dentro da missão integral, dentro da ITM, dentro dessa teologia de esquerda. Olha aí, ele está falando, está fazendo uma passeata, ele está aí com um megafone, né? Está escrito aí Lula livre, está fazendo uma manifestação a favor do Lula. Quando o Lula estava para ser preso, ele foi até lá à Câmara dos Deputados, ele se pronunciou dizendo que estava em nome de todos os evangélicos do Brasil. É isso mesmo, ele foi lá representar você, evangélico, ele foi defender o Lula, dizendo que o Lula era um homem de Deus, certo? Uma das coisas que ele fala aí, e veja bem, ele não é qualquer coitadinho, uma igrejinha do bairro, ele é pastor presbítero da comunidade cristã reformada em São Paulo e coordenador da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Isso, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, ele começou lá quando a Dilma estava para ser impeachada. Fiz isso contra o tal do golpe da Dilma. Então, é um político, é um marxista, é um comunista dentro da igreja e fingindo de pastor.
E aí, olha só essa frase dele que eu acho fantástica. Não somos nós que buscamos conceitos em Marx. Foi Marx que buscou os conceitos dele na tradição judaico-cristã e tentou criar um projeto de uma vida. Então, desde que eu comecei esse vídeo aqui, eu estou mostrando para vocês as frases do Marx em relação à religião. Que a religião é o ópio do povo, que a religião é o sol ilusório do homem e o homem só acredita enquanto ele não girar em torno de si próprio. E as reivindicações, as críticas ao comunismo, vindo de uma religião, vindo de um religioso, não devem nem ser ouvidas, né? Então, assim, Marx, ele estava nem aí para a religião. Queria que a religião se explodisse. Ele quer tirar a religião do mapa. Ele quer tirar Deus do mapa. E aí o Erovaldo Ramos vai dizer que o Marx buscou as ideias cristãs, a moral judaico-cristãs, dentro lá da Bíblia para colocar no projeto de vida dele. Não tem nada a ver. É um mentiroso, corrupto, de carteirinha, é um canalha. Mas é isso que eles fazem. Eles fazem isso com muita naturalidade. Por quê? Porque dentro do marxismo não existem verdades absolutas. Eles não creem nessa ideia de redenção, nessa ideia de salvação, em Deus, em paraíso. Eles não acreditam nisso. Você não vai ver um pastor que se diz marxista. Ele não vai pregar sobre reino dos céus. Ele não vai pregar sobre morar com Cristo. Ele não vai pregar essas coisas. Por quê? Porque eles são materialistas. Para eles só existe o reino na terra. Outra coisa que ele fala que é muito importante é que usa o óculos do marxismo para ler a Bíblia. A Bíblia é uma história das lutas de classe do opressor e do oprimido. Essa ideia de luta de classe é a ideia lá do Marx, que ele coloca lá no Manifesto Comunista. Toda a ideia dele vem da luta de classes. E eles vão utilizar, esses comunistas que se dizem teólogos, que se dizem cristãos, eles vão utilizar a Bíblia, as histórias da Bíblia, para defender, para enquadrar toda a narrativa do Marx. Então veja bem, quando a gente fala de cosmovisão, então é a forma que você vê o mundo. Eu sou um cristão, como é que eu analiso todo mundo? Eu vejo todo mundo, mas antes de todo mundo, eu vejo a minha Bíblia, a palavra de Deus. Eu defino o mundo de acordo com a palavra de Deus. Eu defino o mundo de acordo com a minha crença ao cristianismo. É assim que eu vou definir o mundo. O que eles fazem? Eles fazem o contrário. Eles definem a Bíblia de acordo com o mundo. Eles definem, por exemplo, eles vão pegar a história da saída do Egito, dizendo que Deus estava tirando o povo hebreu do Egito. Para eles, o povo de Israel sendo liberto do Egito era a libertação dos oprimidos pelo opressor, enquadrando em Marx. É assim que eles fazem. Eles vão fazer isso o tempo todo. O Erovaldo Ramos é um dos grandes cânceres da teologia no Brasil. E aí nós temos esse outro perigo, que é o Ed Renekiewicz, que é ainda mais perigoso que o Erovaldo Ramos, na minha opinião, porque ele é muito mais sutil, ele é muito mais doce, ele é muito mais disfarçado naquilo que ele fala. Mas ele fala uma coisa e outra que extrapola todos os limites, né? Escracha, então muita gente está esperta com ele, mas é um cara que tem ganhado muita gente por aí. Ele é pastor da Igreja Batista Água Branca, é um militante progressista assumido. E aí, uma das frases famosas dele, é de uma pregação, ele fala assim: não podemos condenar o homossexualismo ao inferno por causa de 2 ou 3 versículos. A Bíblia está desatualizada. Então, essa ideia de desatualizar a Bíblia, falar que não são só 2 ou 3 versículos, o que ele está fazendo? Ele está invalidando o que a Bíblia fala, para ele poder encaixar qualquer coisa que ele queira. Aí ele usa essas pessoas, os homossexuais, como uma desculpa, fala não, os crentes, os evangélicos, eles recriminam os homossexuais. Não é que a Bíblia manda eles para o inferno, não é que a Bíblia condena, quem condena são os crentes. E aí ele vai invalidando. Defender os homossexuais, para eles, não é porque eles acham que o homossexualismo está certo, até porque todo o governo marxista, todo o governo comunista que foi levantado até hoje perseguiu os homossexuais. Para os comunistas, o homossexualismo é errado. Mas por que eles fazem isso? Eles não fazem isso preocupados com os homossexuais.
eles fazem isso apenas para criticar os evangélicos. Então, ele é um cara extremamente perigoso. Isso aqui, eu achei interessante pegar algumas coisas que são um pouco antes, porque, veja bem, olha só essa matéria, o que está dizendo? Evangélicos se unem para combater preconceito dentro das igrejas, em parte por causa do ativismo conservador de alguns líderes evangélicos, especialmente no Congresso Nacional. Pastores e fiéis herdaram uma reputação de intolerância aos olhos dos defensores do Estado laico e dos direitos humanos. Aí você fala assim, é claro, mas é por causa da ascensão do governo Bolsonaro. Então, os evangélicos, de fato, eles começaram com esse negócio de arminha, de bandido bom é bandido morto, e eles se tornaram muito agressivos. Pois é, a notícia é de 2017, quando o Bolsonaro ainda não tinha feito. Quando, na verdade, boa parte das pessoas nem acreditava que ele seria eleito. Tem muitas outras coisas que são de antes, eu quis trazer antes de 2018 para você ver que não é por causa dele. Aí hoje se fala assim, mas está tudo tão polarizado, as pessoas ficam brigando, tal. Sempre esteve. Você que nunca prestou atenção. Sempre esteve. É você que nunca viu. Sempre esteve polarizado. E aí sempre teve um grupo de pessoas que tentou não entrar no assunto. Teve outros que entravam no assunto disfarçadamente, mas sempre teve. Então, olha só essa outra notícia, a outra parte. Para muitos evangélicos, no entanto, a realidade é outra. Em diversas vertentes religiosas, existem iniciativas que pretendem evitar a disseminação de ideias preconceituosas e em defesa dos direitos humanos nas igrejas. Dentro das igrejas, a notícia está dizendo que esse grupo de pessoas, dentro das igrejas, eles estão defendendo os direitos humanos. Por quê? Porque dentro das igrejas existem ideias preconceituosas. Você consegue perceber o nível da sem-vergonhice, o nível da maldade que essa notícia traz? Aí, ainda, na mesma notícia, em São Paulo, por exemplo, o pastor batista Marco David Oliveira coordena um grupo de estudos sobre raça e evangelho com o objetivo de combater o racismo dentro da igreja, enquanto a pastora metodista Lídia Maria de Lima organiza eventos religiosos para fazer um alerta sobre a violência doméstica e a prática do que ela chama de teologia feminista. Então, como é possível uma pastora ser feminista? Como é possível um cristão ser feminista? Não é possível, é totalmente incompatível. O feminismo vai defender aborto e todo feminismo, não existe um feminismo não radical, todo feminismo ele é radical, assim como todo cristianismo ele tem que ser radical. Não está errado eles serem radicais, o errado é a radicalidade que eles têm. Por exemplo, eu sou radical na defesa contra o aborto, eles são radicais a favor do aborto. Então, o problema é o radicalismo, o que eles estão defendendo. Como é possível uma pastora ser disso? Não é possível. Mas essa pastora, ela faz uma teologia que ela chama de teologia feminista. E aí um pastor, ele coordena um grupo de estudos para combater o racismo dentro da igreja. Percebe? Você está entendendo? Então, aqueles grupos dos ditos oprimidos, e aí é necessário você trazer para dentro da igreja essa ideia de luta de classes. De classes, Karl Marx. Veja bem a fala dessa pastora. A leitura bíblica que se faz nas igrejas é pensado a partir do patriarcado, sendo que Deus é homem. Olha que absurdo dizer que Deus é homem. Fala dos pais da igreja, Abraão e Isaac. O lugar da mulher está sempre em posição de submissão. Quando pensamos em teologia feminista, fazemos uma releitura dessa história bíblica. Então veja bem, essa releitura é aquele historicismo trazido pelo Gramsci. É aquela ideia de você mudar a história. É de você refazer, é você ler de novo a história. É a ideia de você ler agora, mas você olhar como luta de classe. É assim que eles fazem o tempo todo. Então, dentro do que Gramsci falou, toda a história ela vai ser relida, ela vai ser reavaliada, e ela vai ser interpretada com a ideia do Marx, a ideia de classes. É isso que eles propõem fazer. Aí nós temos
pastor Fábio Benzerril, da comunidade cristã Palavra e Vida. Ele se declara comunista, ele se declara comunista. Aí, tá aí a bandeirinha do Facebook dele, de quando eu peguei, porque essa ação tem que ficar. E aí tava lá a bandeirinha dele desse mesmo jeito aí, né? Do orgulho gay. E aí ele diz o seguinte, essa é uma postagem no Facebook dele. Quem marcha hoje por Jesus deveria marchar no domingo na parada do orgulho LGBT contra o preconceito. Então, estava para acontecer uma marcha para Jesus. E aí ele diz que aqueles que marcham para Jesus têm que marchar também na parada do orgulho LGBT. A parada para combater o preconceito, porque segundo ele, dizer que é errado ser gay, ser homossexual, é preconceito, não é a Bíblia que condena isso. É você que é preconceituoso, percebe? E aí nós temos também esse outro cara que é um nojo de pessoa, nojento de pessoa. Esse pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho. Ele é filiado ao PSOL e ele já saiu candidato pelo PSOL. E aí, olha só que frase linda, maravilhosa que ele tem. Nascer de Cristo é nascer para revolucionar. Revolução é do Marx. Ele defende a legalização do aborto abertamente. Ele defende a liberação das drogas abertamente. E o casamento homossexual. Tá aí uma foto dele fazendo e celebrando um casamento de duas moças. É ele que está aí de costa. E olha só essa frase dele. O amor não pode conviver com a desigualdade, racismo estrutural, o machismo e a LGBTfobia. Então, você prega amor, você precisa pregar contra essas coisas. Que coisa? Igualdade, racismo estrutural. Não é só racismo. Escuta, se você entende qualquer coisa sobre humanidade, você precisa falar contra o racismo. Você tem que ser anti-racista. Agora, racismo no Brasil, ele não é estrutural. O que eles querem dizer como racismo estrutural? Querem dizer que eu e você somos racistas. Eles querem dizer que qualquer pessoa que não seja um negro é um racista. Sendo que existe racismo de negros para com brancos. Mas eles dizem que não. O racismo é todo ser humano, todo brasileiro, todo branco, qualquer pessoa não negra é um racista. E é estrutural. Então, é preciso combater essa estrutura racista. Se você não tem a pele negra, você é um racista. É isso que eles dizem. E aí eles têm que combater também o machismo e a LGBTfobia. O machismo é evidente que a gente combate. Precisa combater. O machismo é uma desgraça. Mas o que ele está falando? Ele está falando que você, que não está o tempo todo ativamente falando em favor do feminismo, você é um machista. Ele está falando que tem que ser combatida a LGBTfobia, e os LGBTfobistas somos nós, são os crentes, são aqueles que dizem que o homossexualismo é condenável, você é homofóbico, certo? Então, isso são só alguns casos passados, né? São todas notícias um pouco mais anteriores ao momento Bolsonaro, à eleição do Jair Bolsonaro. E por que eu estou falando dessas? Para você ver que trazer outras coisas, talvez aí alguém vai dizer assim, não, mas é porque crentes depois da ascensão bolsonarista, crentes ficaram muito malvados, muito brutais, muito firmes naquelas coisas que eles estão falando por causa da onda do bolsonarismo, que é uma doença. Estou te mostrando que essas coisas vêm de antes. Começou deles. Depois do Bolsonaro, muita gente acordou. Mas já estava antes isso circulando desde a década de 60. Então, nos próximos vídeos, vou te mostrar coisas atuais. Eu quero mostrar nesses vídeos que eu estou fazendo. Quero que você entenda a ideia de marxismo, heresia. Eu quero que você entenda que o marxismo, ele é sim uma visão religiosa. É política, mas ele é religiosa. Por quê? Porque ele tenta combater a religião. Entenda uma coisa, o islamismo é religioso, certo? E é político também. Quando você for pensar em marxismo, eu quero que você entenda marxismo como islamismo.
é uma visão de mundo política e religiosa. Os dois pretendem destruir o cristianismo. E os dois são tão perigosos quanto. A diferença é um muçulmano, um islamista, quando ele quer matar você, ele mostra. Marxista, ele entra na sua igreja e diz: pastor, prega sobre amor, quando está tentando destruir aquilo que você acredita. Então, mande esse vídeo para outra pessoa, pense um pouco sobre esse assunto, comece a enxergar esse tipo de palavras soltas por aí. Quando você ouvir, você vai perceber. Quando você ouvir agora alguém falando algo parecido com isso, você vai lembrar desse vídeo. Mande para outra pessoa, desperte as pessoas para esse perigo enorme que nós estamos vivendo, que é o marxismo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.